Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Não importa a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Então, meu nome é Johnny Gomes, professor de História, e eu é, estou muito triste com a situação atual, né? Estamos passando por um processo de pandemia, onde teve a necessidade de mudar totalmente as estruturas escolares que nós conhecemos. Não só escolares, né, mas também políticas, é, políticas públicas para a saúde, para a questão sanitária, enfim. Não entraremos nesse método agora. Eu gostaria de dizer a vocês que fiquem em casa, se cuidem, e estou junto com vocês para atravessar todo esse momento difícil da vida, tá bom? E eu agora estava me planejando para trazer as aulas nesse formato para vocês. Tivemos algumas reuniões, alguns impasses, algumas sugestões, e a que eu mais gostei foi essa daqui, né? Trazer para vocês as aulas nesse formato. Um vídeo curtinho meu lá em cima, e como vocês estão vendo, e o conteúdo aqui nos slides. Eu espero que consiga agradar, obviamente, a todos vocês, e que vocês possam não perder o tempo, né? Que a gente está em quarentena. Nesse caso, tá com um pouquinho de calor. Nesse caso, eu gostaria muito que vocês me desculpassem por qualquer problema em áudio, por qualquer não qualidade do vídeo. Desculpa também nessa questão de cenário que não tem. Estou aqui nos fundos, na cozinha de casa, na casa da avó, cozinha de vó. Inclusive, vocês estão vendo aí as panelas que estão lá em cima. E assim, você sabe muito bem que vocês, principalmente vocês que estão no terceiro ano e tudo mais, e quem já terminou também, tem um abismo muito grande que vai separar muito o aluno que vai ter o acesso e o aluno que não vai ter o acesso. Mas eu gostaria de dizer a vocês que se vocês tiverem um celular e tiverem o celular e acesso ao conteúdo, garanto a vocês que essa distância entre os alunos da escola particular e os alunos da escola pública vai diminuir, tende a diminuir, porque, assim como eu, tem vários outros professores trabalhando para que isso aconteça. Eu sou só um grãozinho de areia dentro do universo de pessoas que estão trabalhando para que isso chegue até vocês. Novamente, essas aulas têm o intuito de servir como base para o estudo da disciplina de História de vocês, que está dentro da disciplina de Ciências Humanas, né? Dentro do grande grupo de Ciências Humanas. E como eu falei para vocês, a minha disciplina é História. Hoje, nós vamos trabalhar com o assunto, vamos começar na pré-história e tudo mais, fazendo uma introdução com o início dos estudos da História. Para quem já estava tendo aula, essa aula já acabei entregando, mas é sempre bom revisar, né, nesse momento. Essa é um conteúdo de primeiro ano, claramente, né, e vamos começar logo do iníciozinho para a gente não perder mais tempo do que a gente já tem. Enquanto isso, por favor, façam barulho nas redes sociais, enviem essa aula para outras pessoas que estão estudando também. Não precisa ser necessariamente do cursinho, né, obviamente, assim como também para qualquer pessoa que tenha interesse no conteúdo. Então, aqui, gente, nós vamos ter inicialmente, como falei para vocês, sempre eu começo falando sobre a divisão temporal da história, né? E aí, por que a divisão temporal da história? Porque fica muito mais fácil para a gente compreender os momentos históricos que nós estamos vivenciando. Essa aqui é uma divisão puramente didática, tá certo? Isso não aconteceu de fato em todos os lugares do mundo, em todos os momentos, tá bom? Então é uma divisão didática, puramente eurocêntrica, tá certo? Ela foi muito dividida por causa da Europa. Foi a Europa que fez essa divisão, tá certo? Eles utilizaram os parâmetros deles para poder dividir isso. Tanto é que essa divisão, ela tem primeiro ponto por divisão de AC. Vou botar um Azinho aqui, A.C. Que significa o quê? Antes de Cristo. Eu estou realmente sem nenhuma habilidade para desenhar isso, mas eu prometo melhorar. É tudo muito novo para mim também. Mas eu vou pegar aqui, ó, AC, antes de Cristo, tá bom? Deixa eu pegar a borrachinha aqui para apagar. Deixa eu ver, cadê a borracha? AC, antes de Cristo, tá bom, galera? Esse é um momento da história, vamos trocar de cor aqui. Vou botar um verde para ficar melhor. AC, tá bom? Esse momento aqui, galera, na história,
Significa que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Tanto é que ela é tão eurocêntrica que ela é dividida assim, por conta que na época que foi feita essa divisão, nós estávamos, a Igreja Católica mandava e desmandava no mundo e tudo mais, né? No mundo como um todo, e eles convencionou ter essa divisão. Então, toda vez que vocês verem essas siglazinhas AC, daqui ó, AC, antes de Cristo, AC, tá aqui embaixo, ó, Idade Antiga, antes de Cristo, fazer isso circular aqui, cadê? Tá difícil circular aqui. E também nós temos aqui a depois de Cristo, tá bom? Enfim, são essas grandes divisões da atemporalidade. E aqui eu trouxe para vocês verem quais ser os assuntos que nós iremos estudar, né? Nós estaremos nesses grandes blocos de assuntos, né? Que a história fica mais fácil para ser contada, para ser ensinada, quando a gente pega esse marco temporal. Então, nós iniciamos pela pré-história, tá bom? Iniciamos pela pré-história, que é 500 mil anos antes de Cristo. Veja novamente o AC aparecendo, tá bom? O AC aparecendo antes de Cristo. E depois nós vamos ter o quê? A Idade Antiga, que se passa em 4.000 antes de Cristo. Vamos para a Idade Média, né? 476 depois de Cristo, caminhando para a Idade Moderna, 1453 depois de Cristo. Avançamos para a Idade Contemporânea, 1789 depois de Cristo, e chegamos na atualidade, tá bom? Na atualidade é o que nós estamos vivendo hoje, com todo esse momento de transformação histórica. Então, sim, minha gente, vocês estão passando por um momento de transformação histórica, tanto política, quanto econômica, quanto educacional, enfim, né? Estamos num momento histórico da nossa sociedade. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente, para o passado, né? Que é o grande objetivo do estudo da história, o ser humano e as suas interações com o passado. Primeiro ponto, gostaria de dizer a vocês que a pré-história é o que nós vamos estudar daqui a pouco e na próxima aula também, né? Ela é um momento da história onde acontece basicamente mais de 90% da existência humana está compreendida na pré-história. Ou seja, tudo que a gente conhece a partir da história, ela é um período muito pequeno, se for correlacionado com toda a totalidade da existência humana. Então, a gente tem muito mais história antes da escrita, ou seja, para trás, ou seja, a gente tem muito mais de pré do que de fato história, tá bom? Isso é uma coisa que é um paradoxozinho, né? Porque a gente estuda mais a partir da escrita, mas o ser humano teve muito mais história antes disso. É claro que isso não cabe só para a disciplina de história, cabe também para a disciplina da antropologia, que é a ciência que se dedica integralmente ao estudo dos nossos antepassados, tá bom? E é basicamente com os estudos da antropologia que a gente reconstrói a nossa história, principalmente na pré-história, né, onde não tinha necessariamente vestígios de escrita, como a gente já vai ver na Mesopotâmia, no Egito Antigo e tudo mais, beleza? Quando a gente parte para a Idade Antiga, que é o primeiro bloco de assuntos fora da pré-história que a gente vai estudar, desculpa o latido do cachorro, não sei se vai sair no áudio, é a vizinha, nós vamos estudar a Idade Antiga, né? Quais são os 4 grandes assuntos que eu gosto de trazer para vocês na Idade Antiga? Eu trago o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Grécia Antiga e também, né, Roma. Por quê? Porque é muito importante que a gente compreenda o mundo como estava acontecendo naquele momento, para que a gente possa continuar. Depois, nós avançamos para a Idade Média, que é um período muito importante da história, principalmente para a gente entender os aspectos políticos e econômicos que estavam acontecendo na época e que têm heranças até hoje, né? Esses fatos políticos e essa sociedade, ela vai gerar características que existem até hoje nas nossas vidas, né? Nós avançamos para a Idade Moderna, na Idade Moderna que está simbolizada aqui pelas grandes navegações, né? Que a gente já começa a entender o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, que são, assim, estou falando de descobrimento porque fica mais fácil para vocês compreenderem, mas quando a gente for estudar o assunto em si, vocês vão entender que de descobrimento não houve nada. Nós vamos avançando aqui para a Idade Contemporânea, né? Já em 1789, que é a grande era das revoluções, claramente, né? Entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, nós vamos ter muita transformação política, muita transformação social, basicamente. E, por fim, nós vamos chegar aqui na atualidade, no final do nosso curso.
Eu quero entregar para vocês o máximo de conteúdo que eu puder, juntamente com o máximo de questões. Lembrando a vocês que o objetivo dessas aulas, primeiro para informar, né? Depois para entregar para vocês o conteúdo, mas nós temos como foco principalmente o Enem. Então eu espero que vocês possam estar aproveitando e me dando também um feedback se está bom, se está ruim, se não está, se vocês estão compreendendo tudo certinho, beleza? Eu também sou muito novo nessa área das tecnologias, já tenho uma certa habilidade, mas para entregar aulas assim, via online também não tinha feito ainda. Então essas são as primeiras e a gente vai aprimorando com o tempo, então peço desculpas qualquer coisa. Principalmente desculpa pelo barulho, né? Porque assim, a cidade está movimentada hoje, as pessoas não estão respeitando a quarentena. Mas antes de tudo eu queria apresentar para vocês a nossa Kimberly, né? Não sei porque eu botei esse nome Kimberly. E aí, na verdade eu sei, é uma história, uma piada interna dos alunos do cursinho. E aí tá, nós utilizaremos a Kimberly toda vez que a gente for fazer um paralelo entre passado e presente. Porque na história algumas coisas se repetem, outras se rompem, mas na grande maioria das coisas, para poder a gente entender o contexto de hoje, é necessário muito bem olhar o passado. E nada mais importante de olhar para olhar o passado do que uma máquina do tempo, né? Vamos nos transportar o máximo que a gente possa até ele. Então, toda vez que a gente for fazer um paralelo entre passado e presente, eu vou alertar para vocês que vamos utilizar a Kimberly para poder a gente fazer esse paralelo. Beleza? Então, a máquina do tempo começou. Então, vamos... Antes de a gente começar a falar do conteúdo propriamente dito, eu queria fazer uma indagação para vocês, né? Principalmente para a gente ter uma reflexão de como a história é importante e de como os dias de hoje eles acabam se repetindo, como as coisas com a humanidade acabam se repetindo, tá bom? Vocês sabem muito bem que dentro da história nós tivemos três grandes momentos, né? Principalmente no último século. Nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é uma cena de um filme que eu gosto muito, que entrou em cartaz o ano passado. O nome do filme é 1917. Recebeu algumas indicações ao Oscar e ganhou 3, né? É um filme muito bom. Inclusive, para você entender muito o processo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Principalmente a Guerra das Trincheiras. Já deu um salto para 1914, tá vendo? Vocês assistam esse filme, é uma produção muito boa. E aí, galera, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quem vocês acham que matou mais? A gripe espanhola ou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas? Pois por incrível que pareça, a gripe espanhola matou muito mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, em um intervalo de tempo muito pequeno. Por quê? Vejam só, aqui estão os dados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Elas existiram entre 1914 e 1945. Foi na Europa, né? Foi o grande campo de batalha, e elas mataram cerca de 85 milhões de pessoas em um intervalo de quase 30 anos. Né? Enquanto a gripe espanhola durou cerca de 5 anos, né? O vírus foi circulando, né? entre 2 e 5 anos e chegou a matar cerca de 100 milhões de pessoas. Então vocês percebam, minha gente, que um vírus, a gripe espanhola, né? Eu tenho que me certificar se foi um vírus, por favor, se não foi um vírus, me corrijam. A gripe espanhola, que é algo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Claro que tem outros sintomas e tudo mais. Ela foi responsável por matar mais do que a guerra propriamente dita. E numa época que não tinha tanto acesso à informação, né? Em 1918 a internet nem existia. Só que hoje nós temos, graças aos inventos tecnológicos, nós temos sim acesso à internet, então a gente tem que, né, tomar atento, seguir as orientações da ciência, tudo certinho, para que a gente não chegue a esse patamar de 100 milhões de mortes e o Covid-19 seja a próxima gripe espanhola. Gostaria de dizer a vocês que, por mais que a gripe espanhola tenha esse nome, meu Deus do céu, essa aqui está dando toque, né? Eu riscando desse jeito. Por mais que a gripe espanhola tenha esse nome, né? Ela não começou na Espanha, muito pelo contrário, ela começou nos Estados Unidos. Só que na época da guerra, a Espanha era uma das poucas nações que tinham imprensa aberta. Então, ela divulgava amplamente os dados sobre a gripe espanhola e acabou que ela ficou com o nome com a responsabilidade para ela e acabou levando o nome, né? Então, mas a gripe espanhola começou nos Estados Unidos. Inclusive, hoje, atualmente, os Estados Unidos é um grande epicentro do Covid-19, né?
mas as autoridades já dizem que provavelmente o próximo epicentro vai ser o Brasil. Então, vamos tomar cuidado, galera, vamos nos proteger. E aí, depois dessa indagação, depois dessa reflexão, a gente vai avançar aqui para, de fato, o início dos nossos estudos históricos, tá bom? Primeiro, eu gostaria de dizer que dentro do estudo do ser humano, da história do ser humano e as suas interações com o mundo no campo da historiografia, nós temos duas teorias, tá bom? Nós temos uma teoria, né, que é muito aceita no campo da ciência, que é a teoria que nós utilizaremos aqui durante o curso, é a teoria que é utilizada na prova do Enem, em outros vestibulares. Nós também temos também outra teoria, que é a teoria utilizada na religião, que é a teoria das igrejas, propriamente falando. Essas duas teorias estão aqui, elas falam sobre o quê? Elas falam sobre a criação do ser humano, tá bom? Elas falam sobre a criação do ser humano. E nisso, galera, as duas têm as suas explicações. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer aqui que nós não estamos fazendo nenhuma reflexão religiosa, tá certo? Nós estamos fazendo uma reflexão puramente didática. Então, se você tem a sua fé, pode ficar tranquilo, que aqui não tem o intuito de modificar a sua fé nem nada, tá? Nós não estamos no campo da fé. Estamos no campo da didática, estamos no campo da pedagogia, estamos no campo da ciência, tá certo? E eu estou entregando para vocês o que vocês precisam para poder vocês passarem na prova, tá? Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso, tá bom? Respeito todas as crenças e credos e religiões, tá bom? Assim como eu peço muito respeito para as minhas crenças também. Então, primeiro de tudo, nós temos o quê? A teoria criacionista. A teoria criacionista, ela defende que o mundo e a humanidade são criações divinas, tá bom? São criações de Deus. O amarelo não ficou bom. São criações divinas, criações de Deus. Da mesma forma, como está relatado em Gênesis, um dos livros da Bíblia, que descreve a criação do mundo. Essa hipótese está fundamentada no pensamento judaico e cristão, que se baseiam na interpretação literal dos textos sagrados. Tá bom? Ou seja, a teoria criacionista é aquela velha teoria que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou e criou as coisas como elas já são. Criou o ser humano da mesma forma que ele é, criou a natureza da mesma forma que ela é e tudo mais. Tá bom? Em contraponto isso, né? Em contraponto, versus, né? Nós temos a teoria evolucionista. A teoria evolucionista, ou darwinista, né? Galera da biologia aí, que é medicina, que é biologia, que é enfermagem e tudo mais, vai ficar vão estudar bastante essa teoria aqui. Ela foi desenvolvida por Charles Darwin e vai contra a concepção criacionista, tá certo? Ou seja, ela é contra a concepção criacionista. A teoria evolucionista afirma que o homem e os demais seres vivos surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo, partindo de organismos mais simples que foram se transformando ao longo dos tempos. Atualmente, associado às pesquisas genéticas, o evolucionismo tornou-se um marco do pensamento contemporâneo. Ou seja, a teoria evolucionista, peço perdão, a teoria evolucionista, ela foi associada a muitas pesquisas genéticas, ou seja, o campo da genética, os geneticistas ajudaram bastante a essa teoria evolucionista se consolidar, tá certo? Por quê? Porque essa teoria acredita que o ser humano, né, que é o objeto de estudo da história, e todos os outros animais, eles se desenvolveram numa perspectiva evolucionista, ou seja, existiam organismos mais simples, células, bactérias, né, e tudo mais, e eles foram se transformando ao longo dos tempos, ou seja, eles foram se transformando, eles foram evoluindo, eles foram se transformando em coisas mais complexas e tudo mais, até chegar em toda a diversidade da natureza que nós temos hoje, insetos, árvores, seres humanos, enfim, tudo que a gente vê hoje de natural, ele foi orientado pela teoria evolucionista, tá certo? Gostaria de dizer a vocês aqui que para o Enem, tá bom? Para os vestibulares e para as provas em si, nós utilizaremos aqui essa base aqui, a teoria evolucionista, tá bom? Nós já utilizaremos a teoria criacionista, sim, quando for necessário utilizar, principalmente quando a gente for estudar o humanismo e também a Idade Média, mas aqui nós utilizaremos muito a teoria evolucionista para poder, né, tá respondendo as questões do Enem e a questão dos vestibulares, tá bom? Então, vamos lá. Aqui
teoricamente é uma frase dita por Charles Darwin, não tem como comprovar, né? Isso aí fala muito coisas que rolaram na internet, então pode vir uma tradução ou outra que não fale diretamente essas palavras. Mas o correto é o seguinte: a teoria evolucionista que desenvolvi não é simples, mas é lógica e embasada em uma série de estudos e observações que pude realizar ao longo da minha vida. Muitas pessoas interpretam erroneamente o meu pensamento. Eu nunca disse que o homem evoluiu do macaco, mas sim que ambos os seres humanos e macacos pertencem ao grupo dos primatas e pertencem também a espécies distintas. A evolução é um processo que se aplica a todas as espécies de acordo com suas necessidades. Ou seja, quando se fala em teoria evolucionista, não está dizendo que o homem veio do macaco. Muito pelo contrário, está dizendo que em algum momento da história, há milhões de anos atrás, obviamente, né, existiu um ancestral em comum. E esse ancestral em comum, parte da população esses ancestrais foi para um lado, parte da população desses ancestrais foi para o outro, e aí a seleção natural atua, né? A evolução atua, trazendo o quê? Trazendo mudanças de características para esses seres vivos. Enfim, essa teoria de Charles Darwin, né? Ela é muito debatida no campo da ciência, principalmente nas áreas exatas da natureza, né? Principalmente no campo da biologia, né? Principalmente com aquela relação do Lamarck que eles têm e tudo mais. E aí que tá. A gente avança aqui, mas para entendimento da história, a gente se contenta com a teoria de Charles Darwin, tá bom? Nesse caso, aqui eu trouxe para vocês para ilustrar mesmo, né, as primeiras formas de comunicação, seriam as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres, galera, são as primeiras formas de arte, tá bom? São as primeiras manifestações artísticas dos seres humanos. É a primeira tentativa do ser humano de passar informação. É a primeira tentativa de passar informação para outra pessoa. Até porque, na natureza, nós sabemos que os animais não conseguem passar informações para os outros de forma registrada. Claro, nós tem as comunicações em si e tudo mais, mas é tudo naturalmente programado, não artificialmente feito, como é o caso das pinturas rupestres. Então, podemos dizer que sim, as pinturas rupestres são as primeiras formas de manifestações, artísticas, assim como as primeiras tentativas de comunicação, tá bom? Então, vamos avançando aqui. E aqui, nós já falamos um pouquinho sobre criacionismo e evolucionismo, e falamos também um pouquinho sobre a divisão temporal da história. São os assuntos que nós vimos até agora. A partir de agora, vamos estudar especialmente sobre a pré-história, né? Que é o primeiro assunto que a gente tem que ver para poder dar andamento no processo. Gostaríamos de dizer a vocês que nós estamos falando de uma perspectiva histórica, tá bom? E por falar de uma perspectiva histórica, o que mais importa para o campo da história é a relação com a espécie humana, tá certo? A evolução da espécie humana. Não quer dizer que as outras espécies não sejam importantes. É só o objeto de estudo, né, da disciplina que é específico do ser humano, tá certo? Gostaria de dizer a vocês aqui que a evolução da espécie humana não deve ser confundida com a evolução geográfica da Terra, tá bom? Com os processos geográficos da Terra. É muito comum que os alunos do primeiro ano e também os alunos do terceiro ano que estão revisando esses assuntos meio que façam uma correlação entre a Pangeia, entre as divisões, né? Quando os continentes estavam se realocando da forma que a gente conhece hoje. Gostaria de dizer a vocês aqui que o mundo, né? A nossa geografia, nossos aspectos geográficos já estavam como eles são hoje, no aspecto dos continentes. Ou seja, os continentes já existiam tal qual nós conhecemos hoje, né? Nós já tínhamos essa separação dos continentes, tá certo? E eu gostaria de dizer a vocês que a África foi o grande bloco de terra que inicialmente conteve os hominídeos, né? Todos esses hominídeos aqui pertencem, né, na evolução ao grupo dos hominídeos que vai gerar o que nós somos hoje, os Homo sapiens sapiens, tá bom? E aí, galera, é o seguinte, nós começamos com o primeiro hominídeo, que é o Australopithecus, tá bom? Ele teve um período de vivência de 4,2
a 1,4 milhões de anos atrás. Como é que a gente define se está acontecendo um processo de evolução ou não? No caso do ser humano, nós temos várias características, mas nós temos uma característica principal, que é o tamanho do crânio, o tamanho da cabeça, né? Vocês veem aqui, né? A cabeça não está um pouco pequena, mas é o tamanho do crânio que define, né? É um marco evolucionista muito importante para a gente. Então, os australopitecos, eles tinham o quê? O crânio de 700 centímetros cúbicos. Eles viveram na África, tá certo? Viveram na África. Deixa eu trocar aqui a caneta. Eles viveram na África. Tá bom? Que é o berço da civilização humana. Ou seja, a África, minha gente, ela vai ser o primeiro continente a abrigar os hominídeos. E quais eram as suas características? Eles tinham postura semi-ereta e eles já utilizavam o quê? As ferramentas. Deixa eu tomar aqui um pouquinho do meu líquido secreto. Eles já tinham uma postura semi-ereta e também tinham o quê? O uso das ferramentas. Então, eles já tinham alguma forma de utilização de ferramentas, tá bom? O tempo passou e aí nós vamos ter aqui o Homo habilis. O Homo habilis, minha gente, ele já é uma evolução do Australopithecus, que significa habilidade, né? Homo, habilidade. Nós temos o quê? Ele viveu, né, de 2 a 1,5 milhões de anos atrás e nós já temos uma diferença de 50 centímetros cúbicos em relação ao seu crânio. Ele também viveu na África, tá bom, galera? Os hominídeos ainda não tinham se espalhado pelos outros continentes. E eles tinham como característica a fabricação de artefatos rudimentares, ou seja, já utilizavam alguns artefatos para fazer, né, as suas necessidades do dia a dia. O tempo foi passando e aí entre 1,5 milhões de anos atrás a 300 mil anos atrás, nós temos a existência do Homo erectus, ou seja, né, o Homo que já está de pé, o Homo erectus. E aí nós vamos ter o quê? O crânio muito maior, né, no tamanho de 900 centímetros cúbicos. Então, percebam aí que a evolução já está acontecendo com muito mais... O tamanho do crânio já está aumentando. A gente começa a se espalhar da África, Ásia e Europa, tá bom? E quais eram as características? Eles tinham a coluna ereta, por isso do nome Homo erectus, tá bom? Eles já ficavam de pé, né, nas duas pernas. Tínhamos o controle do fogo, nós tínhamos domesticado o fogo, e nós também éramos caçadores muito habilidosos. A gente já conseguia, na natureza, caçar os animais selvagens, tá certo? O tempo passa e a gente entra na categoria dos Homo sapiens neanderthalis, né, que é só um degrau abaixo do que a gente é hoje. Eles viveram 200 mil a 40 mil anos atrás e eles já tinham a cabeça, né, basicamente do tamanho que a gente tem hoje, que é de 1.300 a 1.600 centímetros cúbicos. Nós já estávamos se espalhando pela África, Ásia e Europa, né? Nós já tínhamos saído da África, já tínhamos conquistado a Ásia e também a Europa. E aqui está uma diferença muito grande entre os outros 3 anteriores, porque nós já falávamos, nós já tínhamos a fala, a gente já se comunicava pela fala, nós tínhamos religiosidade, ou seja, eles acreditavam em forças divinas, e também já realizaríamos os cerimoniais fúnebres. E aqui eu queria falar para vocês uma curiosidade. Hoje, nos dias de hoje, né, principalmente aqui na realidade de Alagoas, nós tivemos temos a situação do Covid, né, que já é muito chata não, né, insuportável, é difícil lidar com isso. Nós tivemos também as enchentes na cidade de Santana de Ipanema, lá no sertão alagoano. E aí, galera, muito me fez refletir, porque as pessoas começaram a juntar muitas doações para essas pessoas de lá. E aí me lembrou algo que a gente estava estudando e tudo mais, que é a grande explicação para a existência da humanidade. Como foi que o ser humano entendeu, né, que era humano, né? Principalmente aqui na época já do Homo sapiens. Minha gente, olha só, inicialmente o ser humano ele consegue definir a humanidade a partir do momento que ele começa a acontecer a seguinte situação. Na natureza selvagem, né, aos outros animais, como é que acontece? Se um animal quebra uma perna, se um animal quebra uma pata, né, ele é deixado para morrer.
porque ele não agrega mais ao bando. Ou seja, se um lobo quebra uma pata, provavelmente ele é deixado para morrer, né? Se um leão quebra uma pata, ele é deixado para morrer junto do seu bando. Só que aí, nas pesquisas arqueológicas, tá bom? Nas pesquisas arqueológicas, as pessoas definiram o quê? Elas entenderam que a humanidade começa a existir a partir do momento que existem fósseis de pessoas com resquícios de ossos quebrados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em algum momento da história, entre o Homo sapiens e o Homo neanderthalis, tá bom? Algum indivíduo quebrou uma perna, provavelmente o fêmur, né? Que é muito comum se quebrar o fêmur. E aí, para poder ele existir, né? E ter o osso calcificado, e ter o osso consertado, né? Que quando você quebra um osso fica a cicatriz, dá para ver depois, obviamente, quando você quebra um osso. Para poder você ter um osso consertado, significa que alguém teve que lhe alimentar. Ou seja, entre o Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens, né? Entre esses cerimoniais fúnebres, fala e religiosidade, até as características atuais, em algum momento, as pessoas começaram a cuidar das pessoas que estavam com as pernas quebradas. Por quê? Porque sem esse cuidado, essas pessoas morreriam, né? Morreriam com o osso quebrado, sem calcificar, sem nada. Então, a existência da humanidade, ela está inteiramente ligada à solidariedade. Porque se não tivesse acontecido isso, essa solidariedade de uma pessoa alimentar e ajudar outra pessoa a fazer as necessidades físicas, as necessidades fisiológicas, essas pessoas provavelmente não tinham desenvolvido o senso de humanidade, tá bom? Então, a solidariedade fez com que a gente desenvolvesse a nossa humanidade, beleza? Então, fica aí. Então, se você puder fazer alguma coisa por quem está precisando, uma doação de roupa e tudo mais, faça. Se você não puder, um dia, quando você puder, você vai fazer. Obrigado. E aí, minha gente, nós chegamos aqui no fim, né, do Homo sapiens sapiens, que é 100 mil anos, né, atrás até hoje. Nossa cabeça é basicamente do mesmo tamanho do Homo sapiens neanderthalis, e aí nós temos uma diferença muito grande, é que nós estamos em todos os continentes da Terra. Somos a única espécie de ser vivo a habitar em todas as regiões do planeta, tal qual é a nossa, né, a nossa capacidade de adaptação. Claro que a gente existe nesses continentes de forma muitas vezes artificial, né? Utilizando outras espécies e tudo mais. Como, por exemplo, o pessoal que mora nos polos que são frios, né? Eles utilizam o quê? Muita tecnologia para poder estar nesses polos frios e também utilizam outros animais, principalmente da pele, para se aquecer. Quais são as características que nós temos? Todas as características atuais. Tá bom, galera? Todas as características atuais a gente tem. Beleza? E avançando aqui, nós vamos ter aqui essas ilustrações, tá bom? Obrigado, internet, por permitir que eu mostre para vocês essas ilustrações. Então, o Australopithecus, ou seja, 5 milhões de anos atrás, era mais ou menos assim, né, desse jeitinho bonitinho. Tinha uma aparência realmente de macaco e tudo mais, só que já não era um hominídeo, tá bom? Nós temos aqui o Homo habilis, que também, né, tem uma aparênciazinha mais voltada para o macaco, mas já era um hominídeo, tá bom? Nós temos o Homo erectus, que já estava de pé e tudo mais, já ficava com a coluna reta. Isso aqui são só ilustrações, tá bom? Não se tem fotografias dessas criaturas. O Homo sapiens, né, que também é ilustração. E aqui nós temos uma foto, né, do Homo sapiens sapiens, provavelmente lá no continente africano. Então, nós temos aqui os hominídeos, eles existem há 15 milhões de anos, né? Os hominídeos eles existem desde 15 milhões de anos atrás, e eles começam na África e se espalham pelo mundo inteiro, tá bom? Vocês vejam aqui a setinha para onde eles foram. Embora existam várias teorias sobre a origem da humanidade, e ainda hoje haja discussões sobre o surgimento dos primeiros seres humanos, prevalecem a teoria de que os primeiros seres humanos surgiram na África e de lá se espalharam para o mundo. Então, a título de informação, né, informação que vocês devem conter na aula de vocês, no caderno de vocês, por favor, entendam que os primeiros hominídeos, os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam por todos os outros continentes, tá bom? Como eles chegaram aqui no Brasil, veremos nas próximas aulas, tá certo? Mas a humanidade, ela se inicia na África, tá certo? E, deixa eu ver.
eu vou finalizar esse primeiro bloco de aula, né? Daqui a pouco eu vou começar a próxima. Vamos falar um pouquinho diretamente sobre a pré-história, né? Principalmente nas divisões entre Neolítico, Paleolítico e Mesolítico. Vamos entender um pouquinho mais a fundo disso, beleza? Então, até a próxima.